Sabes aquela sensação terrível quando o teu carro começa a soluçar num semáforo, ou quando a luz amarela do motor acende no painel e o teu coração até falha uma batida? A primeira coisa que te vem à cabeça é uma fatura de milhares de euros na oficina. E se eu te disser que esse pesadelo, que pode literalmente derreter o teu catalisador e destruir os cilindros do teu motor, muitas vezes começa com uma peça que custa meia dúzia de euros e com um erro básico que o teu mecânico cometeu na última revisão? Hoje vamos falar daquele pequeno cilindro de cerâmica e metal que dita o ritmo de toda a orquestra que é o teu automóvel. Sim, as velas de ignição. E acredita, o que se passa em muitas oficinas portuguesas à porta fechada com estas peças vai deixar-te de cabelos em pé. Quando compras um carro usado no stand virtual, por exemplo, ele pode estar a brilhar por fora, mas debaixo do capô pode esconder uma bomba relógio montada por profissionais apressados que ignoram procedimentos básicos. O mecânico tradicional, muitas vezes cheio de pressa para despachar serviço, saca de uma vela qualquer da prateleira, a que tiver a melhor margem de lucro no fornecedor de peças, e atira-a para dentro do motor. Ele acha que é só desapertar a antiga e apertar a nova com a pistola pneumática. Mas a verdade é que essa atitude está a matar motores modernos de forma silenciosa. A conta pesada que pagas ao fim do mês não é pela peça, que até tem um custo bastante reduzido por cilindro, mas sim pela mão de obra e pela tua falta de conhecimento, que o mercado adora explorar. Motores modernos de 4 cilindros em linha, ou os mais robustos V6, têm muitas vezes um acesso facílimo, mas os erros cometidos nestes blocos são fatais e custam uma fortuna a reparar. Mas antes de te contar o primeiro grande segredo que vai salvar a vida do teu motor e a tua carteira, faz aquele pequeno gesto de apoiar o canal. Clica aí no botão de subscrever e ativa o sino de notificações. Assim não perdes nenhuma destas conversas de garagem que te poupam centenas de euros. Já está? Então vamos lá sujar as mãos a sério. O primeiro grande erro começa antes sequer de a chave tocar na cabeça do motor. Há uma regra de ouro que muitos ignoram por completo, e que separa um bom profissional de um sapateiro. Nunca se tira uma vela com o motor quente. Os blocos e cabeças dos motores modernos que circulam nas nossas estradas são feitos de ligas de alumínio muito sensíveis. O alumínio expande e contrai com o calor de forma drástica. Se tentares desenroscar uma vela com o metal dilatado pelo calor de uma viagem, a probabilidade de trazeres a rosca da cabeça do motor agarrada à vela é gigantesca. Acabaste de transformar uma manutenção de rotina numa reparação onde a cabeça do motor tem de ir ao torneiro mecânico. Custo da brincadeira? Seguramente mais de 1.000 euros atirados ao lixo. Portanto, o carro tem de repousar e o motor tem de estar completamente frio antes de qualquer intervenção. Depois do motor frio, vem a guerra contra a sujidade. Olha bem para o poço onde a vela está metida. Aquilo atua como um autêntico ímã para poeiras da estrada, areia, folhas secas e óleo derramado de mudas mal feitas. Se tirares a vela velha sem limpar essa zona a fundo, todo esse lixo acumulado vai cair direto na câmara de combustão. E lá dentro, a tolerância é zero. Um simples grão de areia mais duro é o suficiente para riscar a parede do cilindro num instante, dar cabo dos segmentos do pistão e acabar com a compressão do motor. Um bom mecânico pega sempre numa pistola de ar comprimido e sopra tudo à volta da vela velha antes sequer de lhe encostar a chave. Se o teu mecânico saltar este passo e for direto ao desaperto, pega no carro e foge dessa oficina enquanto o motor ainda trabalha. Quando finalmente tiras a vela velha da cabeça do motor, não a deites logo para o caixote do lixo da oficina. Aquela ponta de metal e cerâmica suja é como um exame de sangue detalhado ao estado de saúde do teu motor. A cor e a textura dizem-te exatamente o que se passa lá bem no fundo. Se a ponta estiver cinzenta clara ou meio acastanhada, o motor está de boa saúde e a mistura de ar e combustível está perfeita. Mas se estiver preta, seca e cheia de pó de carvão, o teu carro está a afogar-se em gasolina. Pode ser um filtro de ar completamente entupido, um injetor a pingar ou a sonda lambda a dar leituras erradas à centralina. Agora, se a ponta sair preta, brilhante e molhada em óleo, o caso muda de figura e é grave. Isso significa que os segmentos do pistão estão gastos ou os vedantes das válvulas cederam e o óleo está a invadir a festa da combustão.
Se vires a cerâmica branca e cheia de pequenas bolhas, o motor está a ferver por dentro. Isso indica uma mistura demasiado pobre, um problema no sistema de refrigeração, ou simplesmente montaram uma vela com o grau térmico errado no passado. E se o elétrodo estiver derretido e desfeito? Bem, isso é sinal claro de pré-ignição ou detonação extrema. O combustível está a explodir antes do tempo certo, batendo no pistão como se fosse uma marreta. Saber ler a vela velha é um diagnóstico gratuito de topo. A seguir, vamos à peça nova. Muita gente tira a vela da caixa do fabricante e mete logo no motor, acreditando piamente que vem afinadas ao milímetro de fábrica. Grande ilusão. Os fabricantes produzem estas peças aos milhões e o transporte é bruto. E pior ainda, o que acontece imenso no estresse das oficinas é a vela cair ao chão ou bater acidentalmente na borda do motor antes de entrar no poço. Esse pequeno e quase inaudível impacto entorta o elétrodo de massa e fecha a folga. A distância entre o elétrodo central e o de massa dita o tamanho do núcleo da faísca. Se a folga ficar demasiado pequena por causa de uma pancada, a faísca vai ser anêmica, a queima do combustível será fraca, o carro vai gastar mais gasolina e vai parecer que perdeu alma a acelerar. Se a folga for muito grande, a faísca pode pura e simplesmente apagar-se sob a pressão interna e a turbulência do cilindro. Isso causa falhas de ignição muito manhosas. Daquelas intermitentes que nem sempre acendem a luz amarela de avaria de forma imediata, mas que te dão solavancos irritantes sempre que tenta subir uma rampa mais inclinada ou fazer uma ultrapassagem na autoestrada. A solução definitiva é usar sempre um apalpa-folgas de xisto para confirmar a medida exata ditada no manual do automóvel. Se for preciso ajustar, usas a ferramenta para dobrar suavemente apenas o elétrodo de massa exterior. Nunca encostes a ferramenta no elétrodo central, pois a cerâmica racha facilmente e arruínas a vela na hora. E por falar em arruinar peças com facilidade, estou quase a chegar ao erro mais destrutivo e mais comum que se comete na exata hora de apertar a vela nova contra o motor. Mas antes de expor este segredo técnico que vai mudar a forma como olhas para as manutenções, se estás a gostar deste nível de detalhe puro que não encontras nos manuais comuns, não te esqueças de subscrever. É um clique rápido, totalmente gratuito, e garante que a nossa comunidade de amantes da mecânica automóvel cresce com qualidade. Tudo pronto? Vamos lá expor o que as chaves de caixa andam a fazer de mal. Chegamos ao momento crítico de instalar a vela no sítio. E aqui entra o grande mito da massa de cobre que recusa morrer em Portugal. Há umas décadas, untar a rosca da vela com massa consistente ou pasta de cobre era quase uma religião para evitar que colassem no motor. Mas a tecnologia metalúrgica evoluiu brutalmente. A esmagadora maioria das velas modernas de marcas conceituadas traz um revestimento especial à base de zinco que já atua como um lubrificante e anticorrosivo perfeito. Se tirares a vela da caixa e ela tiver aquele aspecto prateado e super brilhante, a montagem tem de ser feita a seco, absolutamente seca, sem pingo de óleo ou massa. Sabes por quê? Porque se fores colocar pasta de cobre numa rosca que já vem tratada de fábrica, vais alterar completamente o coeficiente de atrito do metal. Quando fores dar o aperto final, a chave vai deslizar de forma muito mais suave do que o previsto, e vais acabar por aplicar muito mais força do que deves. O resultado é apertares a vela até a cerâmica estalar lá dentro, ou moeres a preciosa rosca de alumínio do motor. Só no caso remoto de usares uma vela sem qualquer revestimento de fábrica, que vem com aspecto de metal baço, é que aplicas uma quantidade microscópica de massa de cobre apenas na pontinha dos fios de rosca e reduzes a força de aperto em pelo menos 10%. E no que toca à força de aperto, tens de banir para sempre o conceito de olhômetro, ou aquela velha técnica do apertar a mão e dar mais um quarto de volta com o roquete. Isso é roleta russa com o teu bloco do motor. A única forma correta é usar uma chave dinamométrica calibrada, ajustada rigorosamente para o valor de torque em newton-metros que a marca dita no livro de serviço. A vela não trabalha sozinha nesta equação de força. Ela precisa de uma carga violenta de energia para criar a faísca, e quem lhe fornece esse raio é a bobine de ignição. Nos sistemas modernos, cada cilindro tem a sua própria bobine montada diretamente por cima da vela. Estas bobines sofrem um castigo enorme com ciclos de calor brutais debaixo do capô. Estão constantemente a ferver e a arrefecer. Com o tempo e os quilômetros,
o isolamento de borracha grossa que as protege começa a ceder e a estalar. Se tirares a bobine e observares umas marcas pretas muito finas na parte de borracha, que parecem riscos de lápis ou pequenas queimaduras como raízes, estás perante o chamado rasto de carbono. Basicamente, a eletricidade de alta tensão, em vez de descer ordenada pelo centro até a ponta da vela, encontrou um atalho microscópico e está a saltar diretamente para a chapa do motor. Uma bobine com rasto de carbono envia uma faísca morta e fraca para a câmara. Se detectares estas marcas ou rachadelas na borracha protetora, não hesites. Essa bobine tem de ir para o lixo e ser substituída por uma nova exatamente no mesmo dia em que instalas as velas frescas. Ignorar isto é o mesmo que montar pneus novos, mas andar com eles vazios. Nas prateleiras das lojas de peças, vais reparar que as velas surgem divididas essencialmente em cobre, platina e irídio, com preços a escalar rapidamente. O instinto humano diz que a mais cara é automaticamente a melhor para o carro. Falso. O cobre é fisicamente o melhor condutor térmico deste grupo. Ele dissipa o calor do elétrodo de forma incrível e é a escolha tática para motores mais antigos, viaturas clássicas ou projetos de alta performance que rodam a temperaturas infernais e precisam de resistir brutalmente à pré-ignição. Depois surge a platina, que foi o padrão robusto que equipou a larga maioria dos motores de injeção direta durante muitos anos. O motor foi calibrado e afinado para as propriedades exatas da platina. Hoje em dia domina o irídio, o rei incontestável da durabilidade e precisão extrema. O irídio é tão resistente que permite ter um elétrodo finíssimo, quase da espessura de uma agulha de costura, criando uma faísca altamente concentrada. É o material exigido para motores modernos, desenhados para queimar misturas pobres e operar com taxas de compressão altíssimas. A regra vital aqui é não inventar e respeitar o projeto original. Vai ao manual ou consulta o portal do Automóvel Clube de Portugal. Se o engenheiro que gastou milhões a desenvolver o bloco pediu cobre, metes cobre. Se exigiu irídio, instalas irídio. Alterar o material à revelia não te dá mais CV de potência no pedal da direita e apenas corre o risco de desequilibrar a combustão. Relativamente à longevidade, as promessas das marcas são feitas em laboratórios perfeitos. O alcatrão português e as nossas rotinas diárias são muito mais cruéis. O trânsito compacto em cidade e as viagens curtas onde o óleo nem chega à temperatura ideal destroem os prazos teóricos. Na prática, um jogo de velas de cobre aguenta cerca de 40 mil quilômetros saudáveis. As de platina conseguem rolar até perto dos 80 mil quilômetros sem perder eficácia. As velas de irídio são guerreiras e podem ir até aos 120 mil quilômetros. Porém, se o teu trajeto diário é apenas andar 3 quilômetros para o trabalho e 3 para casa, reduz estes intervalos preventivamente em cerca de 20%. Uma vela que já passou do prazo não te manda um aviso no telemóvel. Ela começa a falhar microcombustões e manda combustível cru e não queimado diretamente para a linha de escape. Esse excesso de gasolina lá dentro vai incendiar-se no catalisador, elevando a temperatura a ponto de derreter a cerâmica interna de filtração. Um catalisador novo e original vai custar-te facilmente entre 800 e 1.200 euros. Como se não bastasse, um único cilindro a falhar ignições faz com que a gasolina crua escorra pelas paredes, lave a película de lubrificação e se misture no cárter. O teu óleo do motor perde as propriedades 4 vezes mais depressa num cenário destes, acelerando o desgaste de todo o bloco. Quando a manutenção é levada a sério e feita com o método e rigor que detalhamos aqui, o teu carro respira de forma totalmente diferente. O ralente deixa de tremer e fica suave como um relógio suíço, o acelerador responde de forma imediata mal tocas no pedal, e o rendimento por litro de combustível melhora drasticamente, algo essencial nos dias que correm. O verdadeiro segredo para ter um carro durável não mora em oficinas da moda com orçamentos astronômicos, reside no conhecimento exato e na atenção meticulosa aos detalhes preventivos. Agora quero saber de ti e da tua máquina. Alguma vez levaste com uma fatura assustadora no mecânico por causa de falhas de ignição? O teu carro anda a gastar demasiado combustível e a engasgar em baixas rotações? Deixa a tua história, a marca e modelo do carro e os códigos de erro que te apareceram aí embaixo na secção de comentários.
Eu estou sempre por lá a ler tudo e a trocar ideias para vos ajudar a resolver problemas. Se esta conversa te abriu os olhos para a ciência escondida atrás de uma simples mudança de velas, não te vás embora sem subscrever o canal. Deixa também aquele like forte para alimentar o nosso motor e partilha o vídeo num grupo de WhatsApp com aquele amigo que acha que os carros andam a ar e boa vontade. Vemo-nos no próximo diagnóstico e, até lá, boas retas e curvas, sempre em segurança.